Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Convênio 2020. Seja muito bem-vindo para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos ver, aí no seu livro 3, tipos de funções. Função injetora, sobrejetora, bijetora, composta e inversa. Já de antemão, lembro vocês, esse assunto lá do primeiro ano, as outras palavras de injetora, que seria injetiva, sobrejetora, que seria sobrejetiva, e bijetora, que seria bijetiva. Então vamos começar pela função inversa. Bem, eu espero que esteja tudo legal com vocês. Estamos em oração contínua. Continuamos orando pela família de todos, por todos, todos os dias. Vamos seguir firmes, sempre com nossos olhos em Cristo. Então vamos ao nosso trabalho desse momento. Função injetora, você pode acompanhar aí no seu livro. Uma função f, definida de A em B, é injetora ou injetiva, como havíamos falado, se e somente se quaisquer dos elementos distintos do conjunto A possuírem imagem distintas em B. Então temos aqui x1 pertence ao conjunto A, x2 pertence também ao conjunto A. Nós teríamos que x1 e x2 pertencentes ao conjunto A, eles possuem imagens diferentes. Na forma de diagrama, seria desse jeito aqui. Nós temos o primeiro exemplo, onde x1 tem uma imagem f de x1, o x2 tem uma imagem f de x2 e o x3 tem uma imagem f de x3. Então, nesse caso, a função é injetora. Como assim nesse caso? Quando todo mundo do conjunto A tiver uma imagem, e sendo que essa imagem é somente para si. Essa imagem não é compartilhada com outro. Ou seja, lembra daquela historinha de filho único? Pois é, então seria aqui o filho único, aí no domínio, o x1, ele seria filho único, ele não tem irmãos. Se ele tivesse irmão, significaria, por exemplo, que x1 e x2 teriam a mesma imagem. Então, não seria filho único, seriam irmãos. Então, esse é um bom ponto para lembrar, sendo que, logicamente, de forma matemática, não vai aparecer desse jeito em uma questão. Você só vai lembrar, filho único significa injetora. Temos aqui mais 3 exemplos. Por que que esta aqui também é injetora, já que o H fica sem ninguém conectado a ele? Ora, porque ninguém é obrigado a ter filhos. Se ninguém é obrigado a ter filhos, logo é uma função e cada um aqui tem a sua própria mãe, o seu próprio pai, então não é compartilhado, também é filho único. No exemplo 3, não é injetora, por quê? Não é pelo motivo de ST não estarem conectados com ninguém lá no primeiro diagrama, mas sim porque Y e Z são irmãos, eles têm a mesma imagem. Então, por isso aqui não é uma função injetora, mas é função. Só recordar que é uma função. No exemplo 4, não é injetora por qual motivo? Também porque 2 e 3 são irmãos. Eles têm como imagem o x. O y e z não tem nenhum problema quanto à injetora, só que teria que ter uma imagem para cada um. Ou seja, por exemplo, o 3 ele teria que estar ligado com y ou com z, mas ele não pode estar nem com w nem com x, pois acarreta que teria irmão. Então, filho único, para você lembrar, ok? Quando for filho único, é uma função injetora. Aqui deixei anotado para você, já os motivos, y e z aí no exemplo 3, eles são irmãos e por isso, então, não é uma função injetora.
E também no exemplo 4, nós temos 2 e 3 irmãos, também deixando de ser uma função injetora. Só lembrando aqui rapidamente, por exemplo, no exemplo 2, nós temos o domínio ABC, a imagem é FG, porém o contradomínio é FGH, é todo mundo o contradomínio. No exemplo 3, eu tenho o domínio XYZ, o contradomínio passando pelas 4 letras, contradomínio, né? Passando pelas 4 letras, porém a imagem somente essas duas letras aqui, que são imagens de X, Y e Z. No exemplo 4, a gente tem aqui o domínio 1, 2, 3, o contradomínio, as 4 letras, W, X, Y, Z, porém a imagem somente W e X. Isso é muito importante para a gente entender depois, mais à frente, a questão de sobrejetora. Vamos ver agora a representação gráfica de uma função injetora. Lembrando, a função injetora ela seria ali o filho único, quer dizer que cada elemento de X lá do domínio tem a sua imagem que não é compartilhada com mais ninguém. Lembra lá do ensino fundamental que uma reta ela é composta de infinitos pontos e cada ponto da reta ela é formada por um valor de x e um valor de y. Então, nesse caso aqui, nós temos as coordenadas para cada ponto. Ela tem um x e tem um y. Cada x tem um y correspondente. Logo, a imagem é única. É o que nós falamos ainda há pouco, o filho único. Por isso, é uma função injetora. No exemplo 2, não seria injetora. Mas por quê? Ora, nós temos bem aqui este pontinho, marcado aqui em preto, e este outro pontinho. Eles têm correspondentes diferentes lá na abscissa. São raízes, melhor raízes não, são correspondentes da coordenada diferentes. Porém, a imagem é a mesma. A imagem desta coordenada aqui é a mesma que a imagem desta outra coordenada. Então, nesse caso, não é injetora. E uma maneira muito simples de você identificar de forma gráfica se é ou não é uma função injetora é você passar retas paralelas ao eixo x. Paralelas ao eixo x. Se a reta tocar em mais de um ponto no gráfico, então a função não é injetora. Então, essa é uma maneira fácil de você identificar. É que nem essa reta aqui que está traçada de forma pontilhada. Ela toca em 2 pontos. Tocou em mais de um ponto no gráfico, já não pode mais ser uma função injetora. Vemos então agora aí o exemplo 3. Nós temos 4 retas pontilhadas cortando esse gráfico e toca em apenas um ponto do gráfico. Só lembrar vocês que o gráfico não é o plano cartesiano, é o que está aqui em azul. Isso é o gráfico. O plano cartesiano é o eixo x e o eixo y. Então, aqui em nenhum momento vai tocar em mais de um ponto. Aí você pode até dizer assim, mas André, aí em cima, bem aqui nessa área, eu acho que vai tocar em mais de um ponto. Se eu passar uma reta bem aqui, vai tocar em mais de um ponto, e aí não ia ser uma função injetora. Olha, vou falar para você, esse exemplo ele consta aí no seu livro, e eu acho que ele deveria estar desenhado mais inclinado, realmente para não ter esse problema. Faltou ter essa inclinação aqui realmente no livro para não passar por esse problema. Senão vai deixar de ser injetora. Eu teria aqui vários valores de x que teriam a mesma imagem aqui no y. Então, o correto era estar um pouquinho mais inclinado aqui, que de forma alguma. Aqui dá para ver que dá para passar uma reta paralela ao eixo x. Tá ok? Então, dá uma ajeitada no seu livro, inclina mais
a reta de forma que seja impossível, reta não, né? O gráfico de forma que seja impossível passar uma reta paralela ao eixo X e tocar em mais de um ponto. E vamos ver então agora a identificação pela lei de formação. A gente viu uma identificação no gráfico, viu a identificação no diagrama e agora a identificação pela lei de formação. Nem sempre é fácil a identificação de uma função injetora por sua lei de formação. Só lembrando que a lei de formação é a função f de x igual a 2x mais 3 igual a 2x ao quadrado menos 1. Isso aí é a lei de formação, é a própria função. No entanto, dois são os métodos a se utilizar. Para provar que a função é injetora, inicie com x1 diferente de x2 e desenvolva essa expressão até chegar em f de x1 diferente de f de x2. Ok, então isso aí é substituição. Para provar que a função não é injetora, basta encontrar dois elementos distintos do domínio x1 diferente de x2 que possuem a mesma imagem f de x1 igual a f de x2. Vamos ver aqui alguns exemplos para ficar mais claro. Primeiro exemplo, f de x igual a 2x. Para qualquer valor que você coloque, no lugar desse x aqui, de f de x igual a 2x, qualquer valor que você coloque, sempre vai dar uma imagem diferente. Então, por isso, pela lei de formação, nós teremos aqui qualquer valor que coloque para x, tem uma imagem diferente, logo é uma função injetora. O mesmo ocorre aqui no exemplo 2. No exemplo 2, eu tenho 1 sobre x. Qualquer valor que você coloque para x, sempre vai dar uma imagem diferente. Se vai dar uma imagem diferente, isso quer dizer que também é injetora. Já no exemplo 3, tem um barulho aqui do vizinho, não posso fazer muita coisa. Vai com barulho mesmo, né, na nossa gravação, vai com o som do vizinho. Provar que o f de x é igual a x ao quadrado não é injetora. Bem, se a gente coloca aqui o 2, 2 ao quadrado é 4. Menos 2 ao quadrado, toda base negativa elevada a um expoente par, o resultado é positivo, ou seja, o x1 e o x2 eles são diferentes. É o requisito, né? Tem que ser diferente. Eu posso pegar o mesmo x. As imagens são a mesma, então eles são irmãos. Eles têm a mesma imagem. Se eles têm a mesma imagem, logo não é uma função injetora. Tem que notar isso aí. Então, com 2 ou menos 2, a gente vai ter aí o f de x igual a 4, que seria a imagem, e não é uma função injetora. Então, já entendemos a função injetora, vamos agora para a função sobrejetora ou sobrejetiva. Sobrejetora ou sobrejetiva? Eu já vou pular todo esse passo aí que está escrito para ir direto no que você precisa saber. Primeiro, no gráfico vai ficar complicado. A gente vai ver lá na frente no gráfico para saber se é função sobrejetora. A injetora está bem clara. Você vai traçar retas paralelas ao eixo X, tocou em mais de um ponto, deixou de ser injetora. Aqui, a sobrejetora, a gente tem que notar a questão da imagem igual a contradomínio. Quando a imagem é igual ao contradomínio, então a função ela é sobrejetora. Vamos ver aqui alguns exemplos. Esse primeiro exemplo. O domínio aí é A, B, C e D. O contradomínio é a letra E e F. A imagem é a letra E e F. Opa, eu acabei de falar que o contradomínio é E e F e a imagem é E e F também. Ou seja, a imagem é igual ao contradomínio. A função é sobrejetora. Eu tenho uma pergunta. Essa função, ela pode ser injetora? Não, muito bem. Por quê? Porque A e B são irmãos, C e D também são irmãos. Por isso, não poderia ser sobrejetora. Ou melhor, injetora. Sobrejetora, ela é. Ela é sobrejetora porque o contradomínio é igual ao domínio. Muito bem. Então, finalizando essa, vamos partir aí para o segundo. Segundo exemplo. XYZ é o domínio, aqui no exemplo 2. E o contradomínio é WRS.
E a imagem também é WRS. Ora, nesse caso, então, imagem igual a contradomínio, sobrejetora. Perfeito. Porém, temos que ter o cuidado de verificar logo se também ela é injetora. Porque se ela for sobrejetora e for injetora ao mesmo tempo, ela vai ser uma função bijetora ou bijetiva, que é a mesma coisa. Quando é que a função é injetora? Filho único. Esse primeiro exemplo é filho único? Sim. Então, essa função também ela é injetora. Logo, ela é bijetora. Ok? Só para a gente já adiantando a matéria. Exemplo 3. É uma função injetora? Não. Por quê? Porque 1 e 2 são irmãos. Então, não pode ser injetora. Ela é sobrejetora? Não. Por quê? Porque o contradomínio tem que ser igual à imagem, mas não é. Veja aqui que o contradomínio são todas as letras, mas a imagem somente M e P. Então, não é sobrejetora e não é injetora também. O exemplo 4. Lá no exemplo 4, então já vimos aqui que essa segunda, a imagem é diferente do contradomínio, e no exemplo 4 também temos a mesma situação. A imagem ela é diferente do contradomínio. Fica sobrando um elemento aqui. Todo mundo que está recebendo a seta faz parte do contradomínio, todos. Porém, a imagem é somente... Melhor, todo mundo aqui, né? Todo mundo que está nesse diagrama aqui, é o contradomínio. Mas quem está recebendo a seta, somente quem está recebendo a seta, é a imagem. Se somente a imagem quem recebe a seta, e tem um carinha que está aqui de fora, logo a imagem ficou diferente do contradomínio. Isso acontece aqui para a quarta, acontece aqui para a terceira também. Essa função, a quarta, ela é uma função injetora? Sim ou não? Sim, é uma função injetora. Por quê? Porque é filho único. Veja que x1, x2, x3, todos eles têm pais diferentes. Então, eles não são irmãos. Tranquilo. Vamos ver agora a representação gráfica. Como é que fica a representação gráfica? Como eu havia falado já no começo, a representação gráfica ela fica um pouco mais difícil só olhando para o gráfico saber. Como assim difícil? É porque preciso de informações na questão para definir quem é o contradomínio, para poder analisar com a imagem. Veja aqui esse exemplo, o exemplo 1. A imagem ela começa bem aqui no A e ela vai até o mais infinito. Essa é a imagem. Mas o contradomínio tem que ser dado na questão. Se o contradomínio não falar, a função tem um contradomínio dos reais. Falou que a função tem um contradomínio dos reais. Então, se eu acabei de ver que a imagem aqui no gráfico vai de A até mais infinito, já está diferente. Sendo que para ser sobrejetora, a imagem tem que ser igualzinho ao contradomínio. Veja aqui no exemplo 2. Exemplo 2, a imagem são todos reais. Por quê? Porque começa aqui no menos infinito, aqui na reta, menos infinito, vai até o mais infinito. A imagem são todos os reais. Mas eu não defini ainda o contradomínio. O contradomínio tem que ser dado na questão. Então, a gente define. Se são os reais também, o contradomínio, então nós teríamos aí reais e reais. Logo, a função seria sobrejetora. Aqui na terceira, ocorre então a mesma coisa também. Analisando somente o gráfico de uma função, não se pode caracterizá-la como sobrejetora, pois, como já se foi dito, o gráfico não indica o contradomínio de uma função, mas tão somente a sua imagem. Assim, para que se qualifique uma função como sobrejetora, é necessário que a definição da função forneça o seu contradomínio. Considerando que o contradomínio de todas as três funções dadas é o conjunto dos reais, então somente o gráfico 2 é uma função sobrejetora. Então, teríamos aí como função sobrejetora somente o gráfico 2. André, por que o 3 não é? Ora,
que eu acabei de falar, que a definição aqui para esses três seria um contradomínio dos reais, todo mundo. Aqui no gráfico 3, a gente tem os reais menos o A. Olha só, o gráfico ele não passa aqui nessa linha pontilhada, não existe isso aqui no gráfico. Logo, a imagem ela não está igualzinha ao contradomínio que foi dado na questão, que são os reais. Por isso, ela não pode ser sobrejetora. Aproveito e pergunto, nesses três exemplos, qual deles é uma função injetora? Pensou? Qual é? 2, correto. 2 é uma função injetora, porque se eu passo retas paralelas ao eixo x, ele corta em somente um ponto. Perfeito. E o 3? O 3 também. Se eu passar uma reta paralela ao eixo x, aí vai cortar em somente um ponto. E o 1? O 1 não, né? Se pego aqui na parábola, uma reta paralela na parábola, vai passar em mais de um ponto. André, se passar somente uma única vez a reta e passar num lugar, só tem um lugar que toque 2 pontos. Deixa de ser injetora? Sim, não pode ter em nenhum momento do gráfico em que a reta paralela ao eixo x toque mais de um ponto, em mais de um ponto, para ser injetora. Fechamos aqui então. Já aprendemos o que é injetora, o que é a sobrejetora, e agora a gente vai para a bijetora, que é justamente a união das duas, injetora e sobrejetora. Então, disse que uma função f definida de A em B é bijetora se ela for simultaneamente injetora e sobrejetora. Bem, então seria isso na verdade, né? Nós temos aqui um diagrama onde x, y, z pertencem ao domínio, WRS é o contradomínio. Lembrando, para ser injetor é filho único, ok, isso aqui seria filho único, cada um tem sua própria imagem, e para ser sobrejetora, o domínio tem que ser igual ao contradomínio. O contradomínio é todo o diagrama WRS e a imagem também é WRS. Ela é injetora, ela é sobrejetora, logo ela também é bijetora. Perfeito. Para deixar mais claro, vamos registrar aqui então que para ser injetora é filho único, a função, e para ser sobrejetora, a imagem tem que ser igual ao contradomínio. Aí, nesse caso, teríamos a função bijetora ou a função bijetiva. Muito bem, vamos agora para a função composta. Já fizemos a revisão de injetora, sobrejetora e bijetora e seguimos em frente agora para a função composta. Função composta. Lembra lá do GOF, FOG, GOG, FOF, lá no primeiro ano? Pois é, estamos de volta com ele aqui. O que seria a função composta? Você tem aqui um caminho, né, de A para B, passando pela função f, um caminho de B para C, passando pela função g, e a função composta é aquele caminho único que já te leva direto de A até C, sem passar por B. Essa aí é a função composta. Então vamos ver aqui os exemplos. Primeiro exemplo, seja f de x igual a 2x mais 1 e g de x igual a 3x menos 4. Encontre FOG de x e GOF de x. É a função dentro da função. Vamos ver. Então, vamos resolver aqui a letra A, a primeira função. Nós temos aqui o FOG de x. O FOG de x é a mesma coisa que f de g de x. É a mesma coisa que f de g de x. Então, vamos jogar essa função g de x aqui dentro da função f. Qual é a função f? F de x é igual a 2x mais 1. Mas como a gente tem que fazer f de g de x,
Você vai colocar, então, o g de x no lugar de x. Vai ficar 2 vezes g de x mais 1. E por último, então, a gente teria aqui f de g de x é igual. Quem é a função g de x? É 3x menos 4. Então, seria 2 vezes 3x menos 4 mais 1. E a função f de g de x seria 2 vezes 3x, 6x, 2 vezes menos 4, menos 8 e mais 1. Então, a resposta final da função f de g de x é 6x menos 7. Então, encontramos aqui o f de g de x. E a letra B, nós temos o GOF de x. O GOF de x, ele vai ser o g de f de x. É o GOF de x, g de f de x. Então, vamos pegar aqui a função g. Qual é a função g? A função g de x é a função 3x menos 4. Se é 3x menos 4, veja que aqui a função é g de f de x. Então, nós temos g de f de x. E você vai colocar no lugar de x agora a função f de x. Vai ficar 3 vezes f de x menos 4. Agora substitua. Você vai ter g de f de x é igual a 3 vezes. Qual é a função f de x? É 2x mais 1. Então, você vai colocar 2x mais 1 menos 4. E vai resolver, então, encontrando aí o g de f de x. G de f de x é igual a 6x mais 3 menos 4. Por último, então, o GOF, ou o g de f de x, ele vai ser 6x menos 1. Muito bem, então essa é a função composta. Espero que você tenha relembrado como é que te desenvolve a função composta. Bem, meus amigos, nós já vimos então função injetora, função sobrejetora, função bijetora, função composta. Claro, passamos rápido por função composta, mas tem exercício, a gente vai fazer atividades para a sala no próximo vídeo. Então, a gente vai poder melhorar um pouquinho mais aí, lembrar, né? Memorizar, relembrar a matéria como é que era lá no primeiro ano. E também é um assunto bem tranquilo, né? A função composta. E agora, nossa última parte de assunto aqui nesse tópico do livro é a função inversa. Bem, já de antemão, né, a gente lembra de função inversa de forma tranquila para você encontrar a função inversa. O que você vai fazer? Substituir x por y, y por x. Depois você vai isolar o y. Isso vai te dar a função inversa de forma bem tranquila. Ok? Então, vamos em frente aqui já ver um exemplo de função inversa. Encontre a função inversa da função f de x igual a 3x menos 7. Vamos aqui resolver juntos. Temos o exemplo, vamos então substituir. A gente tem aqui o f de x. Esse f de x você vai chamar ele... Pode primeiro lembrar, né, que ele é a mesma coisa que y. Então, f de x é a mesma coisa que y. Então, isso é y igual a 3x menos 7. 3x menos 7. Aí você vai substituir, vai chamar o y de x e vai chamar o x de y. E agora basta isolar o y. Vamos ter x mais 7 igual a 3y. E por último, então, a gente tem y é igual a x mais 7 dividido por 3. Isso aí é a nossa função inversa.
eu posso escrever assim: f de menos 1 de x é igual a x mais 7 dividido por 3. Temos aí a nossa função inversa. Então vamos agora para a função, a representação gráfica da função inversa. Qual é a representação gráfica dela? Para obter o gráfico da função inversa, basta construir o gráfico simétrico de f de x em relação à bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante, pois os pares ordenados x e yx são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Ou seja, o que importa aqui para a gente é o primeiro e o terceiro quadrante. Temos aqui a função f de x, você passa uma bissetriz, ou seja, uma linha pontilhada, que aqui vai passar pela origem do plano cartesiano, também pelo primeiro e terceiro quadrante. E o reflexo desse gráfico vai constar bem aqui ao lado, com a mesmo ângulo, né, entre eles. Então você vê isso aqui na letra A, vê o mesmo também aqui na letra B. Você tem o gráfico da função f de x, a função inversa, você passa a bissetriz, que divide bem ao meio aqui o plano cartesiano, passando no primeiro e terceiro quadrante, e teríamos então a função inversa, que seria o espelho da primeira função. Ficando tranquilo então de visualizar, a gente vai ter esse tipo de exemplo lá no exercício. Então veja aí, primeiro e terceiro quadrante, tanto do exemplo A como do exemplo B, estão marcados aí para você. Isso aí você tem a bissetriz também passando por esses dois quadrantes, né? O primeiro e o terceiro quadrante. Ok? Bem, meus amigos, nós terminamos aqui a matéria, né? Vimos função injetora, função sobrejetora, função bijetora, vimos função composta e vimos função inversa. Para o vídeo não ficar mais extenso, eu vou gravar um outro vídeo para você já resolvendo os exercícios então da atividade para a sala. A gente se encontra então na próxima aula daqui a pouco. Até mais.